Estamos ao vivo, muito boa tarde para você que se liga no nosso Link Sport Clube Podcast. Novo ano, nova etapa, novos campeonatos surgindo no horizonte, mas 2024 ainda não saiu da cabeça do torcedor palmeirense. Foi um ano de grandes derrotas ou foi um ano mediano do Palmeiras? A gente vai analisar o que foi 2024 com as suas eliminações, com as suas vitórias, com o seu título e também sobre as suas derrotas dos comandados de Abel Ferreira. O horizonte para 2025 é muito diferente. Novas contratações, novos nomes, novas saídas, baixas na equipe, mas nós não vamos projetar 2025. Nós vamos ter como base 2024. Falar do passado é também relembrar aquilo que aconteceu e nós vamos falar sobre isso na live do Link Sport Clube. Você sabe, né? Protocolo. Desce o dedo no like, se inscreva, ative o sininho, compartilhe o link da nossa transmissão. Fala, ó, vamos resenhar com os caras, vamos conversar sobre o que foi 2024 do Palmeiras. Quero saber a sua opinião. A sua opinião conta e conta muito pra gente. Pra mandar mensagem, precisa ser inscrito. Ah, Enio, mas como que eu faço pra me inscrever? Paga quanto, Pedrão? Nosso Central Técnica. Não paga nada. Paga zero. Nada. E você ainda fica por dentro de tudo que de melhor acontece nas nossas lives, meio-dia, 6 horas, enfim, e também as principais partidas das competições nacionais e internacionais. Você curte aqui no Link Sport Clube, ó. Você sabe, né? Paulistão e Brasileirão. É na tela da Record, amigos. Bom, vamos falar do Palmeiras de 2024 com um convidado que entende muito de Verdão. Eu sou Enio Ricanello, vou apresentar essa live pra você, junto desse cara maravilhoso, desse grande amigo, Rodrigo Cartagenese, o Carta na Rede. Pra você que é torcedor do Palmeiras e não segue o Carta, então você não tá sendo torcedor do Palmeiras direito. E aí, Carta, seja bem-vindo a mais uma live aqui do Link Sport Clube, amigo. Já passou o Natal, já chegou o Ano Novo, amigo. É isso aí, ano novo, vida nova, né? E a gente espera uma reestruturação bem forte pro Verdão. É isso aí, o nosso Carta, tô aqui colocando minha aguinha pra molhar as palavras, porque agora a gente vai iniciar uma retrospectiva do Palmeiras nessa última temporada e passar junto com o Carta o que foi esse ano pra gente analisar. A pergunta que tá na thumb é, o ano do Palmeiras foi um desastre? Vamos passar o ano do Palmeiras a limpo? Eu acho que não foi desastre, não. Porque sendo campeão do Campeonato Paulista, disputando até as últimas o Campeonato Brasileiro, acho que foi eliminado precocemente das competições, mas aí a casa do destino enfrentou grandes candidatos no meio do caminho, mas começando a nossa caminhada pelo Campeonato Paulista. Palmeiras que tinha a ambição deste ano ser tricampeão paulista. Depois de tantos anos, tantos tempos, conseguindo essa marca histórica. Não fez muita força no Campeonato Paulista, é bem verdade. Encontrou, ao contrário do que aconteceu no ano passado, né, Carta? Que pegou a Água Santa, que era uma equipe menor, de menor investimento. Acabou sendo a sensação daquele Campeonato Paulista. Nessa edição, o Palmeiras enfrentou na grande decisão o Peixe, o Santos Futebol Clube, que inclusive o Palmeiras já decidiu Copa do Brasil, já decidiu campeonato importante como a Copa Libertadores. O Campeonato Paulista foi um começo de ano digno do Palmeiras e o título acho que deu muita esperança do que poderia vir dentro do Campeonato Nacional e também das demais competições, Carta. Como você analisa o Palmeiras no Campeonato Paulista? Cara, o Paulistão ele começou do jeito que a gente imaginava, né? Palmeiras em busca do tri, sem dúvidas, o melhor time do campeonato. Palmeiras tinha tudo para faturar e faturou em cima de um Santos que estava na Série B, uma reestruturação, muita gente torcendo contra, por mais ainda, né, porque era o Santos, eu acho que é natural essa expectativa do Santos ter caído e talvez faturar o Paulistão. O Palmeiras, ele fez o básico no Paulista, teve ali nas cabeças, conseguiu classificação, decidindo em casa, e depois enfrentou o Santos e a gente saiu aí campeão. É um campeonato que é histórico. A gente parar para ver, eu acho que é o estadual mais forte hoje do Brasil. É histórico pra gente e para todo torcedor, né? Todo mundo ali daqui de São Paulo, quem não gosta de ganhar o Paulistão? Eu sempre falo, né? O Paulistão é aquele negócio. Todo mundo fala que é um campeonato que não vale, mas não ganha para ver. Paulistão é bom para lesionar jogador e derrubar treinador.
É o que todo mundo fala. E no final é isso. Ah, é um campeonato fraco, tá bom, não ganha pra ver. A cobrança, aquela coisa da pressão em cima do técnico, pressão de cima das contratações que a gente fez no início do ano. Então, o Palmeiras, no Paulistão, ele fez ali o feijão com arroz e deu a lógica que a gente imaginava. Nada contra o Santos, mas no final o Palmeiras saiu campeão, por ter o maior investimento, a melhor equipe, por estar na Série A, né? O Santos não caiu à toa. É um trabalho muito fraco que eles vão fazendo há muitos anos. Depois que o Santos jogou a final contra o Palmeiras da Libertadores, nunca mais foi aquele Santos que acabou aí brigando em campeonatos, disputando coisas grandes. Então, uma hora isso ia acontecer, e aconteceu. A gente teve um jogo importante contra os caras, mas no final, vamos falar a verdade, deu a lógica. Palmeiras jogando mais, Palmeiras amassando o Santos, e eu gostei desse Paulistão, eu tenho que falar para vocês. Diferente do ano passado, que foi o Água Santa, eu esperava muita vitória do Palmeiras. Esse ano, contra o Santos, assim, eu acho que ganha. Mas é o Santos. É um clássico. Tudo pode acontecer. Então teve um sabor especial essa final. Eu tô contigo e no Abre em relação ao que você diz do Campeonato Paulista, né? Ah, campeonato que não vale nada. Ah, é paulistinha. É paulistinha quando você ganha. Porque quando você perde, se torna a final da Libertadores. Porque você vai ter que explicar o resto do ano por que você não conseguiu ser vitorioso no Campeonato Estadual. Pra mim, ele representa, né, Carta? Um Palmeiras que olhava para o restante da temporada e o torcedor no começo do ano tinha muitas dúvidas em relação ao que o Palmeiras ia produzir. É porque tem sempre aquela discussão de mercado. Que vamos chegar nessa parte do Palmeiras, né? Que o mercado se torna forte no meio do ano. Para mim, o mercado do meio do ano foi muito bom. O Palmeiras não foi ruim, mas apesar de se esperar sempre um protagonismo que o Palmeiras às vezes se recusa a ter dentro do mercado até esse final de ano, né? Mas foi um campeonato que o Palmeiras tinha a chance de quebrar essa sina histórica, de conquistar o tri diante do Santos naquela decisão. São duas camisas pesadas, como você bem ressaltou, o Santos na Série B do Campeonato Brasileiro, mas ali não é o lugar do Santos na história, né? Inclusive, clássico da saudade, fazendo alusão ao Pelé e também ao Ademir da Guia, ou seja, é um clássico que tem muita história e tem muita rivalidade. E eu gostei de ver esse clássico na grande decisão do Campeonato Paulista, eu acho que foi muito legal para o campeonato em si. Mas o Palmeiras, dentro da Copa do Brasil, que seria, em tese, né, uma outra competição que o Abel Ferreira conquistou na vinda dele para o Brasil, né? A parte mais do finalmente ali contra o Grêmio, campeão da Copa do Brasil, mas que nos últimos anos tem penado um pouco na competição nacional. Enfrenta o Flamengo, me parece uma das piores partidas do Palmeiras, a partida da ida no Maracanã. O Palmeiras não vê a cor da bola e você curtiu aqui no Link Sport Clube ao vivo, diretamente no Maracanã, estivemos lá. O Flamengo poderia ter feito muito mais contra o Palmeiras, não fez, e o Palmeiras quase consegue reverter o resultado dentro do Allianz Parque. Naquele momento da temporada, o Palmeiras já estava começando a ensaiar contratações, mercado, enfim. Foi uma surpresa para você o Palmeiras perder a vaga na próxima fase ou cair para o Flamengo tão precocemente nas oitavas? Cara, foi uma surpresa, principalmente quando a gente analisa as duas partidas. A primeira partida, o Palmeiras foi nulo, o Palmeiras deixou o Flamengo jogar. O próprio, ali no intervalo, o próprio Rafael Veiga, ele comentou sobre isso. A gente tá no empate, então era o que a gente queria. Então deu a entender que o Palmeiras queria sair com o empate daquela partida. E isso é muito perigoso, porque você tem um segundo jogo em casa com a sua torcida e nem sempre a torcida ela funciona a favor. Se o Palmeiras tivesse jogado um pouquinho mais do que jogou lá no Maracanã, cara, eu imagino que a classificação viria. Agora foi um problema que o Palmeiras teve durante o ano. A primeira partida deixou os caras jogarem. A gente foi praticamente, dava a entender que com medo de jogar fora, não dá para... O porquê que o Abel fez isso, o porquê ele colocou essa estratégia, o porquê que ele colocou isso em campo, sendo que, apesar dos pesares, a gente tem muita qualidade. E na segunda partida, a gente viu o Palmeiras fazendo pressão, o Palmeiras jogando com força, com raça,
e utilizando a qualidade dos seus melhores jogadores. A gente quase levou isso, a gente quase levou ali a classificação na Copa do Brasil. Então, esse jogo deixou bem claro um problema muito grande que a gente teve durante o ano, onde é pegar partidas como, por exemplo, a primeira partida da Libertadores, a primeira partida dessa Copa do Brasil, o início do Brasileiro, onde o Palmeiras parece que não colocou essa força máxima, essa atenção. Eu acho que faltou um pouco mais de atenção nessas partidas, de querer chegar. Porque quando a gente põe no papel o time do Flamengo e o time do Palmeiras, cara, na boa, dá um embate ali perfeito, sem problema nenhum. Qualquer um poderia levar isso. Mas quando o Palmeiras joga a primeira partida praticamente com medo do jogo, o Palmeiras entrou ali com a fralda cheia nessa partida. Não dá para entender. O Flamengo acabou com o Palmeiras, massacrou o Palmeiras, atropelou. E olhar para isso, para a qualidade do time do Palmeiras e pensar o porquê que isso aconteceu, a minha visão é a estratégia do Abel que ele colocou deu errada. E a Copa do Brasil é um campeonato muito importante, é o que mais paga, é um campeonato que, querendo ou não, você, além de você ganhar muito, é o campeonato mais rápido para você ser campeão. É muito melhor você jogar a Copa do Brasil do que você jogar um Brasileirão 38 rodadas. É muito melhor você jogar a Copa do Brasil do que você jogar uma Libertadores, onde você tem que ir lá no Uruguai, enfrentar o Peñarol, ou então você tem que ir lá na Argentina, na La Bombonera, pegar a pressão. É muito melhor você ganhar esse campeonato de âmbito nacional, que você põe muito dinheiro no bolso e já garante uma taça importante. E uma final que a gente viu, que foi um Flamengo contra o Galo quase caindo no Brasileirão e disputando a final da Copa do Brasil. E o Flamengo que ganhou do Palmeiras. Então a gente tinha grandes chances, mas as escolhas, né, pesaram no final. Assim, eu acho que eu concordo muito contigo, Carta, quando você disse que o Palmeiras entrou medroso contra o Flamengo no primeiro jogo. E isso incomodou não só você, mas imagino todo o torcedor do Palmeiras que esperava, pelo menos, se não uma forma contundente, pelo menos um Palmeiras que fosse pra cima do Flamengo, um Palmeiras que soubesse jogar a partida. O Abel Ferreira, e aí eu quero saber a sua opinião sobre isso, que é também um modo da gente discutir o que foi de acerto e erro nesse ano, que é a proposta da live, né? O Abel colocou o Riai na lateral daquele jogo, ele foi muito mal, ele sentiu muito o jogo. Ele, inclusive, não havia feito a sua estreia ainda pelo Palmeiras, foi fazendo aquele jogo. Não foi um erro de cálculo o Palmeiras tentar não sofrer no Rio de Janeiro, ou melhor dizendo, o Palmeiras que se propôs a não jogar futebol no Rio de Janeiro e tentar trazer essa decisão em aberto, não foi um erro de cálculo do Verdão? Porque a partida de volta o Palmeiras jogou muito bem. O Flamengo me parece que leva muito mais a sorte do que no juízo, Avada. Mas a primeira partida deixou um gosto estranho também na torcida. Foi, isso mesmo. Foi um erro de cálculo gigante ali. O Giai, ele tinha acabado de chegar no Palmeiras, parece que sofreu aquela coisa, ó, chegou, ele tá jogando no Cerro Porteño, ele tá vindo jogando, vamos colocar o jogador que pode dar certo. E não dá pra entender o porquê, né? Porque o jogador treina, o jogador isso, aquilo, a gente dá pra ter uma ideia o que ele estava fazendo nos treinos, pelo menos o Abel e a comissão técnica. E colocou o Giai de uma forma que ele estava perdidaço nessa partida e acabou aí prejudicando a gente. Colocou, literalmente, o jogo em xeque. E quando você perde de 2-0 do Maracanã, com 60, 70 mil flamenguistas, e você tem que trazer essa diferença aqui para São Paulo, é difícil, é complicado, e tanto que o Abel, ele inverteu aí a escalação. Ele tirou o Giai na segunda partida, fez uma mudança importante, porque o menino sentiu, cara. O menino, ele estreou contra o Flamengo e foi horrível. Então, houve realmente aí um pouco de tato do Abel e da comissão técnica de entender que ele não estava pronto. Tô muito de acordo contigo, Carta, porque nesse sentido o Palmeiras, pra mim, errou muito, e errou muito feio, né? Eu acho que ficou escancarado no caso do Riai, que ele não estava pronto pro jogo. E me estranhou, inclusive nós estávamos em transmissão no dia, me recordo do Eugênio Alemão falar com a gente ao vivo, né? Comentarista da partida naquela ocasião. Cara, isso é contra tudo que o Abel diz sobre jogador jovem. Porque ele chegou, ele não sabia a atmosfera do jogo, que pra mim, hoje, a maior rivalidade dentro do Brasil é Flamengo e Palmeiras.
É uma rivalidade nacionalizada não só por embate entre as duas camisas, enfim, mas porque ambos rivalizam como a capacidade de investimento que se faz no Campeonato Brasileiro, pela qualidade dos times. Então, essa rivalidade se construiu, e o moleque não estava muito ligado no que era o jogo, muito perdido, nervoso, natural, pô. Maracanã lotado, noite de Copa, uma rivalidade desse tamanho, me parece que o Palmeiras errou muito na mão. E assim, é um erro que não pode ser cometido mais. E muito se diz, né, nessa última temporada, 2024, o Abel errou mais do que costuma errar. Não que ele tenha que sair, daqui a pouco eu tenho uma notícia, Carta, inclusive já veiculada pelo Link Sport Clube durante o último ano. David Novo, jornalista do Jornal Record, lá de Portugal, vai mandar um recado pra gente em poucos instantes falando sobre o futuro do Abel. Mas saltando de competição, falando da Libertadores, aí eu acho que, tudo bem, você é eliminado, o Palmeiras foi eliminado pelos campeões, tá? Da Copa do Brasil, que se tornou o Flamengo, e da Libertadores, que se tornou o Botafogo. Principalmente a partida da volta, me causou uma estranheza muito grande, porque o Palmeiras até no placar contado de modo inglês, né, até os 60 minutos, 15 minutos do segundo tempo, o Palmeiras não conseguiu atacar o Botafogo. O Palmeiras foi engolido pelo Botafogo dentro do Allianz Parque. Tudo bem, a vaga passou na mão do Palmeiras por isso daqui, ó. Literalmente, o impedimento ali naquele lance do Gustavo Gomes, enfim. Mas não foi uma outra eliminação que deixou o torcedor cabisbaixo em relação à temporada? Não se esperava pelo menos... O Palmeiras nos últimos anos, você sabe muito bem disso. Batia pelo menos em semifinal, não à toa na última temporada, 2023, melhor dizendo, foi eliminado pelo Boca Juniors dentro de casa, mas na semi. Não doeu um pouquinho mais esse ano? Foi, cara. É complicado isso, porque a gente fica pensando o porquê que o Palmeiras entra nessas partidas, ou entrou nessas partidas. Vamos torcer para ter mudado um pouco, né, esse pensamento. O porquê que ele entrou dessa forma? Eu vi uma entrevista do Abel, logo após a eliminação do Botafogo, que ele disse: eu não treino isso. O que eu treino é diferente. Se o jogador dentro de campo ele começa a ter essa atitude, eu preciso mudar isso durante a partida. Que basicamente, ele disse que é o jogador sentir a pressão desse jogo. Como foi no Maracanã, como foi no Nilton Santos. No Nilton Santos, o Palmeiras jogou um pouquinho melhor, né? Pelo menos fez um gol lá. Já no Maraca foi muito diferente contra o Flamengo. Mas ele deixa bem claro isso. Eu não treino isso. O que eu treino é diferente. Então eu acho que vai muito um pouco da postura dos jogadores. E uma das coisas que eu bato muito nessa tecla, o Abel errou. Cara, esse ano eu concordo. Ele errou mais do que os outros anos. Ele tem erros que eu penso que coloca o campeonato em xeque, como foi o ano passado, Libertadores contra o Boca Juniors. Ele não quis colocar a Endrick e o Estevão, sendo que o Palmeiras estava sofrendo com o Arthur, com o Rony, com aquela trupe que a gente conhece. Então, eu acho que foi uma falha muito grande dele. Ele poderia ter repensado isso antes. Ele teve 2 partidas para repensar isso. E esse ano, de novo, a gente sofreu por isso. Eu acho que isso passa muito pela oxigenação que essa equipe precisa. Essa equipe precisa de mudança de jogadores. Porque muitos jogadores, eu acho que às vezes tem aquele negócio de... ou o Abel deve alguma coisa para eles, ou eles devem alguma coisa pro Abel, sabe? Acaba tendo um pouco aquela panelinha que é natural, gente. Todo treinador tem seu jogador, que é o alicerce, que é o ponto certo. Então, por isso que eu imagino que essa mudança ela é importante. Porque o que o Palmeiras jogou no segundo jogo contra o Botafogo foi, cara, surpreendente ali, que nem você falou, depois dos 20 minutos. O Palmeiras precisou tomar 2 gols para fazer 2. A mão na bola do Gustavo Gomes foi um detalhe que decide o jogo. O Palmeiras poderia ter empatado essa partida. Mas até quando a gente vai jogar por pressão? Contra o Flamengo, a gente não se classificou no final e fizemos pressão. Foi quase. Contra o Botafogo, foi quase também. Então, esse é um ponto importante. A gente não tem que jogar por pressão. A gente não tem que jogar mal a primeira partida. A primeira partida, ela tem que valer tanto quanto a segunda partida. Porque é mais fácil você fazer o resultado na primeira e segurar na segunda, já que o Palmeiras decide tudo em casa. É essa visão que a gente tem. O Palmeiras, ele faz o mais difícil, que é se classificar em primeiro, ter os melhores resultados, as melhores pontuações e também saldos que ajudam. A gente
decide tudo em casa e não consegue a classificação, é desclassificado por todo mundo. Então, é um problema que a gente tem que olhar pro ano que vem também. Eu acho que essa ponderação é muito importante, porque o Palmeiras, como você bem ressaltou, perdeu a vaga dentro de casa, né? Decidiu as coisas dentro do Allianz Parque, mas me parece que voltou muito complicado das partidas longe dos seus domínios. E aí não tem casa que faça milagre, né? E assim, tudo rema para um lugar que o Palmeiras vai se tornar muito mais protagonista nesse próximo ano. E competições assim não podem serem deixadas de lado, ou eliminações não podem acontecer nessa medida ou nessa altura dos campeonatos. Ser eliminado das oitavas, gente, é ter menos dinheiro, é não ter tanto poderio de investimento, ter menos relevância esportivamente e financeiramente. Mas eu quero levantar uma bola para você, o Carta, em relação à permanência do Abel. Muito se discute, foi um dos grandes trunfos da Leila Pereira na sua reeleição, a renovação do Abel até 2027, quando termina o mandato dela. E muito se aventou nas últimas semanas que o Abel poderia deixar o Palmeiras, ir pro Sporting. Sempre há essa conversa. A gente sabe que hoje o futebol português não tem a capacidade de investimento para buscar nomes fora do seu mercado. Hoje, principalmente, se a gente for comparar o futebol brasileiro, o salário do Abel Ferreira seria qualquer coisa próxima ali, 6 milhões de euros por ano. É uma coisa muito pesada para um clube português pagar. Então nós conseguimos uma informação com o David Novo, que é diretor executivo de redação do jornal Record, lá de Portugal, um dos jornais mais conceituados de Portugal, falando sobre a permanência do Abel, pelo menos até o final do seu contrato. Rodou. Tem sido tema aí no Brasil e também tem sido tema aqui em Portugal, e há dois pontos de vista nesta história. Começo pelo lado de Portugal, o lado do Sporting. Isto porque o Sporting, desde que trocou de treinador, Ruben Amorim por João Pereira, tem vivido maus resultados, tem vivido instabilidade, e a verdade é que começaram a surgir nomes para substituir João Pereira no Sporting. É aí que entra Abel Ferreira. As nossas informações aqui no Record em Portugal apontam para esta situação. Abel Ferreira agrada ao Sporting, mas o salário e também a multa rescisória são fatores que afastam precisamente Abel Ferreira do Sporting. Um salário de cerca de 6 milhões de euros por ano é um salário muito elevado para a realidade portuguesa, além, obviamente, do valor que teria de ser pago ao Palmeiras. E depois ao lado de Abel Ferreira, e este é o lado mais importante em toda a história, o plano de Abel Ferreira em 2025 é ficar no Palmeiras, cumprir o contrato que tem até dezembro de 2025, com um grande objetivo em mente: realizar e disputar o Mundial de Clubes, que se vai disputar no próximo ano, e quer fazê-lo ao serviço do Palmeiras. São as informações que temos neste momento em Portugal, informações que confirmei junto de fonte próxima de Abel Ferreira, e depois, aí sim, quando terminar o contrato com o Palmeiras em 2025, o plano passa por voltar ao futebol europeu, talvez até fazer uma pausa de 6 meses para descansar, para estar com a família, e depois acertar, digamos assim, com o calendário do futebol europeu e iniciar a época 2026-2027 já num clube do futebol europeu. Mas para já, aquilo que podemos adiantar é que o plano, e obviamente que no futebol há sempre coisas que podem acontecer e não se pode dizer que é impossível, mas o plano de Abel Ferreira é ficar no Palmeiras em 2025. Tá aí o nosso amigo David Novo, diretor executivo lá do jornal Record português, né? Não da Record, tem a Record em Portugal, mas tem o jornal Record em Portugal. Bom, Carta, me parece que o caminho do Abel Ferreira, se não a renovação, pelo menos a manutenção e cumprir o contrato no Palmeiras, isso me parece que é quase indiscutível. Teve toda a questão do Qatar, que assinou, que não foi, que ficou, e pelo menos o contrato que ele assinou, ele vai cumprir com o Verdão. Cara, o contrato, eu acredito que ele renove com o Palmeiras. Até porque, como você comentou agora, tem esse negócio dessa carta de intenção que
que o Abel assinou, que disse que iria lá para o Catar. E eu não sei, até agora eu não consegui entender, ou alguém para me explicar qual a diferença de uma carta de intenção e de um pré-contrato, porque eu imagino que deve existir uma diferença grande, porque tem um peso uma coisa e outra. Independentemente disso, o que o Abel assinou, se sobrar alguma coisa para pagar, isso daí quem vai pagar é o Palmeiras. E uma informação, né, interna que eu peguei do Palmeiras é que a renovação dele caberia muito bem devido a essa carta que ele assinou. E ele não teria o aumento porque vai ficar ali uns belos 30 milhões de reais, talvez, para o Palmeiras pagar. Então é bem interessante a gente analisar aí como vai ocorrer nesses próximos meses ou anos, né? Porque dependendo como é na FIFA, a gente sabe que tem carta de intenção, tem um monte de coisa na FIFA que já está há 5 anos aí acontecendo e não resolveram. Então é capaz que esse problema do Palmeiras tenha a solução só daqui a 3, 4 anos, quando o Abel sair. Mas eu acredito na renovação dele. Sobre o futebol português, eu acho bem interessante a gente analisar, porque eu vejo como um futebol forte. O Manchester United foi no Sporting, acho que foi no Sporting, né? Exato, que tirou tirar o o Rubem técnico, Amorim. Isso, tirou o técnico deles. E o futebol português, ele é um celeiro de grandes jogadores para a Europa. A gente vê muito jogador que não é só português, mas que estão jogando em Portugal, que rodam o mundo, e muitos deles, cara, são astros. Então, o Abel, eu acho que ele ir para o Sporting, para ele, seria perfeito, né? É o clube que ele já treinou, é o clube que ele jogou, tem tudo isso, ele é da categoria de base ali, quando parou de jogar, começou a fazer os cursos. É bem interessante, mas eu tenho um amigo, que é o Dudu Capello, que ele mora em Portugal, e ele disse que o Sporting pretende ficar com o treinador que eles colocaram agora, que é cria deles, que eles vão dar esse respaldo para ele. Então, a gente tem que analisar o mercado, isso tudo pode mudar, mas a informação que a gente tem agora é exatamente o que o David Novaes, né, o jornalista português, que ele falou, que pelo menos aí até 25 o Abel está garantido. Mas deve renovar, porque é um dos planejamentos da Leila que ela prometeu na eleição dela. Tá aí o nosso Super Carta na Rede. Gente, vamos... eu quero continuar nessa senda, né, de entrevistas, de vozes que nós já colocamos no ar nessa temporada, Carta, porque o Vitor Reis me parece um dos grandes nomes, né, hoje das categorias de base do Palmeiras. O Palmeiras que se habituou nos últimos anos com o projeto do Sampaio, também a reestruturação da base, se tornar a maior base do Brasil. Não à toa vendeu R$1 bilhão na última temporada. E olha, com esse valor que o Palmeiras acumulou em vendas, a Liga Brasileira se tornou a segunda maior em valor de transferências do mundo. Isso é muito importante. Muito dela por parte do Palmeiras, com a venda de Hendrick, Estevão e Luiz Guilherme. O Vitor Reis falou com a gente na premiação do Mesa Redonda, lá no Teatro Gazeta. Falou com a Aline Bravo, bora ouvir o que o Vitor Reis falou sobre a temporada, sobre a Abel e muito mais. Rodou. De você, quem foi o mais complicado que você enfrentou nessa temporada, Verão? Eu falei ali atrás alguns nomes, eu acho que o Roberto, o Pedro e o Igor Jesus, eu acho que foram mais difíceis assim que eu tenho em mente aqui. O Campeonato Brasileiro é muito disputado, né? Então todo jogo a gente tem um desafio novo, mas eu acho que esses 3 foram os mais difíceis. E agora, né, no meio do ano que vem, você vai enfrentar um cara um pouquinho mais complicado, que é o Lionel Messi. Como você projeta esse confronto? Já passou pela sua cabeça isso? Quando eu fiquei sabendo, a gente até dá uma brincada, né, a gente do elenco. É um cara que acho que todo mundo tem um sonho de jogar contra ou jogar a favor. A gente vai trabalhar bastante esse ano, focar no que tem que focar e tentar fazer nosso trabalho. Oi, Vitor, tudo bem? Queria que você falasse um pouquinho dessa temporada de 2024 e como que é trabalhar com o Abel Ferreira. Minha temporada de 2024 foi muito boa, graças a Deus, individualmente. Tenho muito a agradecer a Deus, a minha família. O Abel teve um papel muito importante para mim, por mostrar a confiança que ele teve em mim, né, desde que eu comecei a jogar. Então acho que esse foi o papel importante que eu tive. É assim, ele é um técnico, Carta, que, como bem disse o Vitor Reis, ele é um cara que banca os jogadores. Ele é um cara que dá confiança pro processo inteiro acontecer.
tá muito... Eu lembro que no começo da utilização dos meninos, tinha o caso do Patrick de Paula, o próprio Gabriel Menino, que teve ali uma desavença, segundo que dizem, né, com parte do staff. Não à toa, eu lembro do Mundial, o primeiro, se não me engano, que o Palmeiras participa, o primeiro. Ele não vai, ele fica no Brasil, daí ele publica uma foto meio chorosa, né? Nas redes sociais, falando que tudo é uma questão de tempo na vontade de Deus, enfim. Mas passou muito também pela boa fase que o Palmeiras vive, a possibilidade de revelar atletas. Porque vamos pegar o parâmetro do São Paulo hoje, por exemplo. O São Paulo virou uma máquina de triturar talentos, porque o clube não tem condição a competir para buscar títulos. Os moleques entram, são vaiados, são fritos em praça pública e assim, não tem continuidade. O Palmeiras, por conta dessa quantidade de títulos enfileirados, tem uma condição melhor de conseguir pautar e também bancar esses garotos dentro da equipe, né? Cara, sem dúvida. A gente acaba tendo aí dando tempo para eles. Porque como o time tem uma espinha dorsal bem definida, jogadores que, querendo ou não, né? Agora a gente reclama de muito contrato longo, mas muito disso também são esses jogadores, o Gustavo Gomes, o Everton, Marcos Rocha, jogadores que estão ainda hoje no Palmeiras, que acaba passando essa tranquilidade. Então o Palmeiras tem tempo de entrar, testar um garoto e entender se realmente ele consegue entregar. Então o Palmeiras ele não fica sempre subindo a base desesperado. A gente vê o Sub-20 que disputou um monte de campeonatos, Sub-17, 15. É diferente do time do São Paulo realmente, onde a urgência deles é muito maior do que a nossa. O Palmeiras é um clube estruturado, que tem dinheiro, vai fechar no azul, diferente do São Paulo, que vai fechar no vermelho. Então, se surgir lá para eles um Hendrick, um Vitor Reis, um jogador assim, é um jogador que fica no máximo um ano, porque ele já será vendido, é um cara que vai virar caixa, vai virar dinheiro. Essa é a maior diferença. E o Vitor Reis aqui, que tá na imagem, é surpreendente que o cara no primeiro jogo contra o Corinthians jogou muito e ainda marcou um gol. Então mostra realmente a força da base e que a gente tem um futuro muito promissor. E a estabilidade que o Palmeiras dá para os jovens, né? Que eu acho que é o mais importante. Pra gente não sair fritando um menino novo, um cara que não tem bagagem, não tem experiência e que precisa de tempo. Boa, Carta. Então, se você tivesse no seu júri lá, você vai olhar a temporada do Palmeiras campeão paulista, perdendo a Supercopa do Brasil, mas sendo campeão paulista, lutando até o finalmente pelo Campeonato Brasileiro, sendo vice-campeão brasileiro, eliminado nas oitavas das Copas, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Como você definiria a temporada 2024 do Palmeiras, Carta? Médio. Não foi uma temporada ruim, não foi uma temporada horrível, mesmo pensando em um título como o Campeonato Paulista, que vamos colocar na balança, é o de menor expressão. Talvez a Supercopa tenha menor expressão, mas eu nem coloco a Supercopa aí nessa prateleira de Paulistão, brasileiro, não. Para mim, o Paulistão desses daí é o de menor expressão. Mas a gente viu que foi um time que disputou até o final o Campeonato Brasileiro, jogou bem a segunda partida, as segundas, né? As duas partidas da Libertadores, da Copa do Brasil, e mostrou, talvez, que para a Leila entender a reestruturação, a oxigenação desse time, que a gente ter ali jogadores que são consolidados, já entregaram muito no passado, que hoje, futuramente, não é possível. E a gente está vendo isso no mercado, ela trabalhando para isso, o Palmeiras fazendo proposta, procurando grandes jogadores de rivais, e faz parte do jogo. Eu não coloco um ano ruim também devido aos nossos rivais, né, cara? Vamos falar a verdade, o que o Botafogo jogou de bola esse ano não está escrito. Já era para ter sido o ano passado, não foi. Uma coisa que eu sempre falei, os caras uma hora vão bater campeão, o trabalho dos caras é quase excelência e é para se olhar para isso, para a Leila ver que os caras gastaram 300, 400 milhões para ganhar 2 grandes títulos.
E a gente precisa entrar nesse ritmo de subir a régua, pagar o que tem que pagar e gastar, cara. Contratar um exemplo, um Paulinho, que é um grande atacante, que faz um contrato de 5 anos, que é novo. Vai gastar muito? Vai, mas você tem um jogador aí por um longo tempo. Então eu coloco um ano médio do Palmeiras. Esperava mais? Claro, velho. Pra mim, o Palmeiras tem que estar sempre nas cabeças, disputando tudo. E aí, querendo ou não, a gente disputou tudo, né? Quase tudo. Então eu acho que foi um ano médio pro Verdão. Tá certo, meu caro Carta na Rede, te agradecendo mais uma vez, parabenizando pelo conteúdo que você publica aí nas redes sociais e te chamando também a convocar a nossa audiência a te seguir nas redes. Enche a tela com o nosso Carta na Rede, meu caro Pedrão, pra despedida dele. Valeu, rapaziada. Valeu, Enio. Valeu pra todo mundo, o Pedrão da produção, o Nino, a Aline, o Enzo, todo mundo, cara. Um ótimo início de ano pra gente, né? Que a gente tenha muita saúde, que possa ir trabalhar bastante, que é muito importante, e com o que a gente gosta, que é o futebol. Rapaziada, quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Carta, do Carta na Rede. Em qualquer plataforma que tenha vídeo, joga a Carta na Rede que você vai me encontrar. E sempre as principais informações do Palmeiras. Eu só peço uma coisa pra vocês, clicar aqui embaixo, se inscrever, deixar seu like e avante palestra. Tá aí o nosso Carta, nosso parceiro de 2024, né? Ficou no passado, também no presente 2025, começando com tudo. Super Carta, obrigado pela sua participação. A você do outro lado do aparelho, ó, gostou do conteúdo, gostou da live? Vai lá, se inscreva, ative o sininho. Ó, quero mandar mensagem, como que eu faço pra mandar mensagem? Faz o seguinte, se inscreva, ative o sininho, é de graça, é 0800. Estou falando que o Pedrão deu a louca no chefe. É de graça se inscrever e mandar mensagem pra gente. Compartilhar o link também é de graça, tá? Manda lá no grupo do WhatsApp, chama a família, chama o vizinho, manda no grupo do condomínio. O pessoal conheceu o Link Sport Clube, pô. É de graça e você ajuda demais nosso canal a chegar em mais pessoas. Eu sou Henrique Canelo, apresentei essa live pra você, te convidando a participar e também interagir sempre. Nós voltamos numa próxima. Link Sport Clube, o canal dos campeões.